Essa semana nós temos falado sobre comunicar padrão. E o que é o padrão? O padrão é aquilo que está enraizado dentro da pessoa. É aquilo que tenha sido pela palavra de Deus, tenha sido pelos pais, tenha sido por uma vivência, né, intensa em algum lugar, em alguma situação. Eu vejo, por exemplo, quantas pessoas, falando de servos e discípulos, quantas pessoas foram criadas dentro da igreja, tenha sido filhos de pastores, filhos de obreiros, mesmo alguns jovens que desde pequenos são ali todos os dias expostos, né, a uma coisa muito boa, a um ideal perfeito, mas uma realidade desgraçada. E isso vai estabelecendo um padrão. Você quer gente mais falsa do que quando dá para um religioso ser falso e mentiroso? Fala a verdade. Quantas pessoas que se aproveitam de outras pela a imagem da religiosidade que elas têm? Aquela conversinha, né, cheia de versículos no meio, né, irmão, a paz do Senhor, Deus mandou dizer, eu te amo em Cristo, porque isso o Senhor reprova, mas no meio aquelas obras com as motivações, com as intenções erradas, com atitudes reprováveis. Tanto que Jesus disse, né, que muita gente vai dizer para ele, Senhor, Senhor, mas eu não fiz isso em teu nome, mas eu não expulsei os demônios, mas eu não curei os enfermos, tal. O Senhor vai falar assim, eu não te conheço. Você conheceu, você falou, você pregou, você orou, você estava ali no meio, se passou por tal coisa, convenceu, mas eu não te conheço. A bispa costuma dizer que nós vamos sempre 2 vezes, diga 2 vezes. Você sempre vai 2 vezes para qualquer lugar onde você for. Primeiro você vai aqui. Primeiro vai a sua mente. Para depois ir a sua palavra, para depois ir a sua boca, para depois ir o seu corpo, estar ali fisicamente, presencialmente, para depois ir aquela ação equilibrada ou aquela ação irada, desequilibrada, desacertada. Então, não adianta uma pessoa dizer assim, não, mas isso aqui eu fiz sem pensar. Mentira. Nada é feito sem pensar. O maior computador que existe é esse aqui, é o cérebro. Você pode até usar a expressão e convencer alguém que, não, eu falei isso aqui sem pensar, não, eu falei isso aqui sem analisar os riscos. Não, quando a gente faz uma coisa, quando a gente fala uma coisa, quando a gente está num lugar, aquilo antes foi calculado, aquilo antes foi pensado. E quanto mais uma pessoa conhece, mais ela sabe. É redundante, né, gente? O que quer dizer? A Bíblia fala de um versículo a respeito disso. Mas os mestres serão tratados com maior rigor. Você sabe, talvez quando você era ímpio, você tinha algumas atitudes na sua família, na sua casa, porque foi o teu padrão, teu pai agia assim, tua mãe agia assim. As escolas de carteira ou as escolas da vida que você estudou, que você passou, que você foi escolarizado, né? Ou escovado, ou escorado, né?
te ensinaram assim, mas e a Bíblia, e a palavra de Deus? Se tem uma pessoa que estudou muito e diz que estudou muito, reconhece que estudou muito e reconhecidamente, né, pelas pessoas de fora, isso era atestado e confirmado, foi Paulo. É ou não é? Estudou aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor da lei, a lei farisaica, a lei judaica, né, as leis de Roma, tanto que, inclusive, ele, como próprio advogado, ganhou muito tempo, e esse tempo foi proposital para que ele pudesse escrever de onde estava, daquela prisão em Roma, as cartas que ele escreveu, que constitui hoje a maioria do Novo Testamento. Aquilo não foi de um lugar, aquilo não foi livre, aquilo foi preso já. E como é que ele ganhou esse tempo? Não, ele foi pleiteando porque ele conhecia a lei. Mas o próprio Paulo disse, hoje eu refuto isso tudo. Né? E eu trato todo esse conhecimento como esterco, o que eu aprendi aí, por quê? Porque hoje eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo, e eu prossigo para o meu alvo. Hoje eu não estou mais pleiteando ser um conhecedor, ser um doutor da lei, ser uma pessoa que tem tal habilidade, tal conhecimento. Não, o que eu tenho que me favorecer no meu propósito, ótimo. O que não me favorece, eu reporto como um esterco. Isso aqui para mim já não importa mais. Então, hoje que nós conhecemos a palavra deve prevalecer a todos os outros conhecimentos que nós temos. E a palavra deve criar um novo padrão. O que a palavra nos ensina deve criar um novo padrão. Então, cada dia que você ouve uma palavra, que você lê a Bíblia, que você entende algo, aquilo deve assumir o lugar do que estava antes. Então, nós temos que dar lugar, né, porque nós chegamos primeiro com a nossa mente. Então, eu vou trabalhar hoje, eu vou fazer isso com tal pessoa. Não, não. Esse é o dia que o Senhor fez, vai ser uma bênção. Eu vou vender, isso vai dar certo. Deus está comigo, essa porta vai ser aberta. Não é olhar para as coisas, não é conceber as coisas a partir daquele velho pensamento. Esse versículo aqui, que é um versículo maravilhoso, que é Isaías 32:8. Porém, o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas ele ficará de pé. O que está falando aqui esse versículo? Terça ainda eu falei sobre generosidade. No culto da noite eu falei só sobre generosidade. Se eu fosse falar só sobre generosidade e eu não repetisse uma palavra que eu falei na terça-noite, eu ainda teria condições de falar esse culto inteiro, essa 1 hora que nós temos aqui para completar a Casa Firme, só de generosidade. Eu poderia só fazer um outro culto de exemplos, de como você pode, de como você deve, de como a sua vida pode ser. Mas eu vou me pegar nisso aqui, porque esse versículo ele não fala apenas da generosidade. Ele fala da mensagem dessa semana. E qual que é a mensagem dessa semana? O estabelecimento de um padrão. Porque aqui ele está falando de 2 fases. Ele está dizendo que o generoso, primeiro, planeja. E isso aqui é uma coisa que a gente precisa. E essa semana isso tem que acontecer com quem ainda não aconteceu. Você vai dizer, eu tenho que ser generoso? Também. Mas é você aprender a chegar as 2 vezes onde você chega da forma certa. Porque ele está escrito, está falando a palavra, que o generoso planeja e depois, por meio de coisas generosas, ele ficará de pé. A gente está falando de duas vezes, 2 ações. Aqui primeiro é ação interna.
Aqui você não vê, ele sente. Planejar é uma atitude interna. Diga, é ser ativo. O que a gente aprendeu que é ser ativo? Vamos ver quem lembra do verbo. Teve um culto que nós tivemos até o título dele, que está aquele verbo é ser ativo. Hã? Não. Não. Vamos, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém. Eu vou arrematar. Buscar é ser ativo. Sabe o que significa? Deus está nos empurrando de novo a sermos ativos. Como? Não esperando que as coisas aconteçam naturalmente, porque o natural de alguns é não acontecer. É ou não é? O natural de alguns, eu tenho visto, inclusive às vezes convivendo e observando algumas pessoas, porque eu também já vivi, já fui assim, é aquele método de vida ainda que você sempre está esperando que algo externo se mova para a tua direção. É aquela fé que tinha o paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem tinha uma fé. Mas olha que a fé dele era uma fé que mais limitou ele do que o abençoou por 38 anos. Ele acreditava que ele seria curado? Acreditava ou não acreditava? Ele acreditava. Por que a gente pode chegar à conclusão que ele acreditava? Porque ele ficou ali. Mas veja que ele chegou ali, e para ele ter chegado até ali, ele teve que fazer o quê? Ele teve que ser ativo. Ele não vivia ali no tanque de Betesda. Ele não nasceu ali no tanque de Betesda. Mas ele buscou chegar até perto do tanque de Betesda. E até ali ele teve uma atitude mental, ele teve uma atitude física, ele teve uma atitude emocional. Por quê? Porque ele teve que convencer alguém para que alguém o ajudasse, para que alguém o carregasse, para que alguém o apoiasse, né, que ali era o melhor lugar para ele estar, porque ali ele tinha chance de ser curado, porque ali ele podia ser livre se ele chegasse até as águas. E ele teve aquela atitude, ele foi ativo até um ponto. O que é esse ponto na vida de algumas pessoas? É vir para a igreja. Está errado ou está certo isso? Está certo. Mas peraí, você chegou até aqui, você chegou até o tanque, chega até as águas. O tanque é bom, mas entrar nas águas é o que você precisa. O que eu penso? Tem gente que naquele momento, o momento do culto, o momento de uma oração, o momento de um evento, o momento de uma palavra sendo pregada, de uma liberação de Deus, de uma revelação mesmo sendo entregue por Deus ali, pelo Espírito Santo. Tem gente que aquele momento é aquele momento de, sabe, o auge da vida da pessoa. Só que fica naquilo. Sabe, a pessoa, ela recebe quando tem alguém falando, quando tem alguém pregando, quando tem alguém entregando algo para ela fica bem, ela fica alegre, ela recebe bem, ela recebe de bom grado. Ela recebe. Só que ali limita-se a atividade dela. Então, ela se acostumou em alguém lhe entregar algo, alguém lhe dar algo, alguém lhe aconselhar. Então, às vezes, ela gasta horas num aconselhamento, ela sai da casa dela, ela vem para a igreja, às vezes, ela faz isso em horários até extremos. Eu vejo, por exemplo, na Casa Firme, né, inclusive tem gente que só é possível atender na madrugada.
termina o culto do cultivo familiar, a pessoa fica, eu já fiquei com pessoas até 2, 3 horas atendendo famílias, e a pessoa ela vem, naquele momento ela está ali, ela ouve, ela faz as perguntas, ela chora, porque ela percebe, ela reconhece coisas, ela identifica algumas atitudes, é verdade, ora comigo, me ajuda aqui, me apoia, é assim mesmo, tal. Mas aí termina aquilo, da mesma maneira o culto. A pessoa está no culto, ela está assim, meu Deus, que bom, que ambiente gostoso, essa palavra é o que eu precisava. Olha, Deus está falando comigo, Deus está me entregando algo. Só que termina o culto, não acontece mais nada. Ela não está chegando 2 vezes. Ela não está indo 2 vezes. Ela está se limitando a ir uma vez só. Ela não está buscando, não, eu busco, eu vou para a igreja. Não, não, não. Buscar é ser ativo. Não é ir até um ponto. Buscar é ser ativo. Eu aprendi algo novo agora. O que eu faço com esse algo novo? Eu pratico, eu aplico. Mas eu não sou assim. Não importa quem eu sou, importa quem Cristo vai ser em mim. Com que a abertura que eu dou a Ele. Então, eu não vou ser o incrédulo que vai declarar a palavra, entendeu, que me amarra. Você quer ser curado, meu filho? Então, quando as águas se movem, não tem ninguém que me ajuda a chegar no tanque. Qual foi a pergunta de Jesus? Alguém te ajudou? Foi essa a pergunta que Jesus fez? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Você quer ser curado? Você vê que aquele homem não era ativo, ele não era ativo. Por quê? Porque ele era passivo. Porque ele se condicionava. Como é que ele chegava às águas, gente? Como é que aquele homem chegava às águas? Como é que ele chegou às águas? Por quê? Porque ele chegava sempre. Vem aqui, obreiro. Olha como é que aquele homem chegava às águas. Com fé, vem com fé. Não aumentou nem um quilômetro por hora na fé, hein? Vem aqui. Olha como é que aquele homem devia chegar às águas. Estou dando um exemplo. Aquele homem paralítico, ele podia, 38 anos, olha aqui, digamos que eu nem tenho perna. Digamos que eu não tenho perna, certo? Vamos colocar. Isso aqui é mais rápido do que os 38 anos, se ele ficasse assim? É ou não é? É mais rápido que 38 anos ou não? Ele fez isso? Porque ele não chegou. Porque ele não chegou aqui. Olha como é que aquele homem chegava nas águas. Aqui parado, vem. Vem. Me leva. Entendi. Me leva. Assim ele imaginar, agora eu vou. Agora eu vou. Aconteceu isso? Não. Alguém fez isso com ele? Ele chegou às águas? Por quê? Porque na cabeça dele, ele só chegaria aqui, Entendeu? Na cabeça dele, eu não vou nem pedir para você me pegar, viu? Não sei se eu vou aguentar. Ó a fé. Não, eu também sei que você não vai aguentar. Na cabeça dele, alguém ia carregar ele. Se ele me carregar, olha a fé, hein? Ó a fé do homem. Se ele me carregar, eu chego. Se ele me arrastar, se ele me puxar, se ele me pegar, se ele, qualquer pessoa, não ele, mas qualquer pessoa, você está entendendo? Quanta gente que está limitada a isso aqui, Se ele me der, se ele fizer por mim, se ele me carregar, se ele me ajudar, se ele pagar para mim, se ele me emprestar, porque ele tem, porque ele foi bem-sucedido, porque ele foi abençoado, porque ele teve isso, ele teve herança, porque ele estudou, então, se ele me passar algo, aí eu chego, aí eu me vejo junto com ele. Eu me vejo na mão de qualquer um. Eu me vejo sendo carregado. Eu me vejo numa maca com mais 4 juntos. Mas eu não me vejo chegando naquelas águas sozinho. Você conseguiu entender o exemplo? Obrigado.
Obrigado, Deus abençoe, viu? É assim que muita gente não está chegando. Porque aqui, o generoso planeja coisas generosas. Ele pensa, e depois ele... E por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Então ele pensa que ainda na terça-feira eu falei, e olha que benção, hein? Falando de generosidade de novo. Essa semana tem gente que está se tornando generoso em nome de Jesus. Não tá? Tem gente que... Eu estou vendo gente, inclusive, aqui do culto de terça. Que se na terça você não colocou isso em prática, agora você vai colocar. Porque na terça eu preguei sobre isso à noite. Alguns podem ter dito, não deu tempo. Ah, eu saí daqui, o mercado já estava fechado. Ah, eu saí daqui e não encontrei tal pessoa. Que eu dei até dicas de como você ia fazer, né? Desde você comprar uma fruta, até fazer a massagem nos pés lá do seu parente, seu familiar, alguma coisa, que você ia fazer uma oração, interceder por alguém, né? Falei ainda do dia aqui na quinta-feira que eu tive o mal-estar e que graças à generosidade de todas as pessoas que pararam naquele momento, que oraram, que intercederam, que clamaram, quem estava aqui, quem estava na transmissão. Eu falei, aquele dia eu fui uma prova viva do poder da intercessão, porque eu fisicamente não tinha condições de ter ficado aqui, nem sentado. E eu sei, depois eu recebi todas as mensagens lá do chat, o pessoal aqui, estava ninguém assim, sabe, teve uma atitude, oh, meu Deus, tal, não, pessoal, mesmo, Senhor Jesus tem poder, vamos orar. Isso é uma generosidade que às vezes você pode ter com alguém, você pode orar por alguém, você pode falar uma palavra, né, que vai levantar alguém. Não, e hoje você tem um dia, para quê? Para planejar e para executar essa generosidade. Está entendendo? Ah, eu vou fazer algo por alguém, eu vou ajudar, eu vou arrumar algo para alguém que não consegue arrumar, eu vou fornecer, eu vou orar por alguém. A generosidade não tem a ver especificamente com coisas materiais. Mas tem que chegar na pessoa. Pensar bem de uma pessoa é ser generosa? Não, pensar e executar. Você tem que fazer chegar aquilo que é o bem na vida dela. Está entendendo? Pensar só não. É pensar, planejar e executar. Que é o que eu estou falando. Agora, o assunto não é generosidade. O assunto é o que está sendo estabelecido na sua vida. Se está indo além do culto, as direções que você está recebendo. Se você está chegando no tanque, ou não. Porque tem gente que não está chegando no tanque. Tem gente que está chegando até a região do tanque, mas não dentro do tanque. Porque acreditou que podia algumas coisas, acreditou que ia vir para a igreja, que a igreja ia fazer bem. Acreditou que tem unção no pregador, que tem unção, né, em quem está no altar. Mas não acredita que essa unção chega até você, é transferida. A ponto das tuas palavras terem o mesmo peso. A ponto de você estar ouvindo algo que está te desafiando a ir para um outro nível, mas você não está vendo condições para ir para esse nível. Esses dias ainda veio um casal falar comigo, né? Primeiro veio o homem. E essa é uma história bem assim, pertinente para essa palavra. O homem veio e falou, olha, eu tenho ajudado, né, minha família, e assim, eu estou fazendo algo aqui por tal pessoa da minha família e eu faço, né, tal, e eu vejo que isso não tem fim. Ajudo com isso, ajudo com aquilo, né, os demais familiares não se movem, não tem nem interesse e não tem nem a fé para isso, né, não tem. E mais, eu estou tendo problema no meu casamento, né, porque o meu cônjuge não concorda, porque não vê o mesmo movimento, então
não está assim nessa concordância. E assim, meu cônjuge já me questionou, que se eu não estivesse fazendo isso por essa pessoa da minha família, nós já teríamos, progredido nessa área da nossa vida. A gente já teria avançado nisso aqui consideravelmente. Então, eu vim buscar aqui um conselho, O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que reagir? Como é que eu tenho que agir? Falei, olha, primeiro eu fico feliz, E eu vejo que não tem como. A gente, às vezes, é esticado por Deus. E todo mundo precisa entender sobre isso. Porque isso te ajuda a romper como poucas coisas te ajudam. O que é ser esticado? Falei assim, eu fico feliz. Por que eu fiquei feliz quando eu vi isso da pessoa? Falei, porque eu lembro que no ano passado você falou para mim que você viveu um milagre, que você estava passando num pedágio e que você não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Que você você viveu um milagre, que na hora que você foi passar no pedágio, tua conta não tinha, caiu o dinheiro assim, nem lembro como foi, a pessoa conseguiu pagar o pedágio, que ela saiu sem o dinheiro do pedágio de casa e conseguiu pagar o pedágio ali naquele caminho. Ou seja, veja bem o que é o esticar. A pessoa não tinha um dinheiro para pagar o pedágio. Dá para dar o calote no pedágio? Não. Você até passa, mas você tem um prazo para pagar. Não sei se você sabe disso. Porque caso você evadir, você vai tomar, aí vai ficar muito mais caro. E a pessoa sabia que o percurso que ela ia fazer, inclusive o percurso, era para a igreja, e que ela não tinha o dinheiro do pedágio. Então, olha bem, ó Deus esticando a pessoa, e esse esticar traz milagre para a sua vida. Isso aqui, quem aprende isso, tem gente hoje na igreja que vive coisas que nunca antes imaginou viver, tocar, coisa material, coisa financeira, está vivendo situações com gente por conta disso. Isso, inclusive, é uma ferramenta que Deus usa muito. Ou seja, a pessoa, ela já foi ali, Deus deu para ela um sinal lá atrás de como trabalharia a vida dela. Então, imagina, eu sei que eu não tenho dinheiro para o pedágio, mas eu pego e eu me volto para Deus. Eu vou para a casa de Deus. É igual os vasos pegos e emprestados para serem cheios de azeite. Quanto teve de azeite, gente? Quanto que teve de azeite naquela viúva? Hã? Não, mas quanto que depois teve de azeite depois? A quantidade de vasos que ela pegou. Foi ou não foi? Você lembra que está escrito que quando terminou o último vaso, o azeite parou. Quer dizer, você pegou isso, para isso você vai ter. Então, olha que bênção. Se você entender sobre isso hoje, essa até pode ser a mensagem para você. A pessoa, então, eu lembro, A pessoa falou, eu não tinha dinheiro no pedágio. Vão para a igreja. Pegou, saiu, pus no caminho, caiu na conta o dinheiro do pedágio. A pessoa pagou o pedágio e veio para a igreja. Você está entendendo o que é o esticar? Eu preciso ter um propósito para fazer algo. Para Deus fazer, tem que ter um propósito. Então, o que é um pedágio? R$10, R$12? Não é o pedágio da praia, não, aquele absurdo. É um pedágio barato. Tá? Então, vamos dizer que fosse R$12. A pessoa veio para a igreja, vivi um milagre, o dinheiro do pedágio caiu na minha conta, tal. Aí eu falei, agora, esses dias quando eu atendi a pessoa, eu falei, fico feliz. A pessoa, por quê? Eu falei assim, porque eu lembro que o ano passado você não estava com dinheiro para o pedágio. Então, olha que bênção. Você está tendo dinheiro para ajudar o seu familiar. Então, olha como Deus, Ele trabalha na sua vida. Você tem um propósito para cumprir, Deus vai lá e faz o quê? Deus dá. Você tem um vaso para encher, o azeite corre. Está entendendo?
Então, ó, eu vou para a igreja, o dinheiro cai na conta. Eu tenho que ajudar meu familiar que está em necessidade, e a Bíblia manda que a gente cuide do nosso familiar, é ou não é? Se você não cuida dos teus, então você é pior que o descrente, não é assim? Então, aí, ó, eu não tenho dinheiro, não tenho para o pedágio, agora eu tenho para pagar minhas contas e tenho para fazer para o meu familiar. Você está entendendo? Falei, primeira coisa, isso aqui me deixa feliz em ouvir. Porque eu estou vendo, então, que ó, Deus te permite situações, te estica com um propósito. Quer dizer, onde não tem, você vê que você se move, Deus coloca ali. Que é o que algumas pessoas não entenderam. Deus, às vezes, faz igual ele faz, a Bíblia diz, Deus faz com o rei, né? O coração de um rei é como um rio. Quem controla? Às vezes você não entende por que você tem um desejo de fazer algo pela obra, de vir, de resolver um problema. Um problema da igreja, você vê alguém aí, você vê uma parte, e você fala, olha, Deus está me conduzindo. Às vezes você não sabe que a maneira como Deus vai colocar dinheiro na tua mão é essa. Para você fazer aquilo, mas nunca é só para aquilo. Nunca é só por uma coisa. Aquilo passa por você, aquilo corre em você igual azeite, vai para um lugar, mas aquilo teve que passar por você, e aquilo não fica só nisso, não fica só naquele propósito. É onde algumas pessoas são esticadas, mas a incredulidade as impede. Porque elas não deixam correr, Então aí, ele, então, mas aí eu estou fazendo tal, mas, né, meu cônjuge não está, eu estou tendo problema, tal. E aí? Eu falei assim, então vamos aumentar essa fé. Chamamos o cônjuge. Falei, está errado esse teu pensamento. Falei, por quê? Não é assim. Ó, não vamos fazer isso para a família para a gente poder fazer isso para nós. De onde vem esse pensamento de que se eu fizer uma coisa eu não vou fazer? De onde vem isso? É eu não estar chegando onde eu devo chegar. É o paralítico do tanque de Betesda. Eu vou até o tanque, mas não consigo chegar até as... Ele não podia ter chegado até as águas? Nem que fosse ele se movendo igual eu estava me movendo, gente, aqui. O que eu estava usando para me mover? Minhas nádegas. Foi ou não foi? Mas não estava me movendo? Estava ou não estava? Ele não podia ter se movido assim também? Podia ou não podia? Mas aqui ele não chegou. Eu dei o exemplo para você entender, que às vezes tem coisa que a gente for falar aqui, eu vou ficar 10 minutos e não vou conseguir explicar do jeito que eu mostrei que você entendeu. É ou não é? Entendeu, né? Opa, ele teria chegado. E não teria demorado 38 anos. Por que ele nem se atreveu? Porque aqui já travou. Então, olha o caso desse casal. Né? Não, se você ajuda, vai faltar para outra coisa. Se você pega o dinheiro para pagar isso, vai faltar dinheiro para comprar aquilo. Está errado. Chamei os dois e falei, está errado. Vocês vão expandir agora esse pensamento. Vocês vão concordar aqui e vocês vão concordar aqui. Não, nós vamos fazer as duas coisas. Foi porque vocês têm que considerar que Deus está enviando para aquele propósito. Para isso que Ele está enviando. Mas não só para aquele, porque se você consegue aquele, para quem não conseguia pagar o pedágio, agora está conseguindo se cobrir, está conseguindo se manter e manter alguém, por que então não ter a fé para se manter, manter alguém e ainda comprar o que deseja? Você está entendendo? Ah, não. Falei, não, vocês vão romper agora com isso. Vocês vão declarar que vocês vão manter. Ah, não, mas então vamos tirar isso aqui de tal pessoa que vai diminuir o custo, vai diminuir o nível. Eu falei, não, vocês não vão retroceder. Porque está provado que essas situações Deus permite para que vocês cresçam, para que vocês vejam, opa, eu tenho que correr atrás. Gente, eu já vi isso acontecendo tantas vezes, já vivi isso. Quantas vezes que você não tinha de onde tirar algo, não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha de onde tirar tempo para resolver algo, mas apareceu uma situação que você só tinha uma opção. Você não deu um jeito? Não se virou? Não correu? Não foi atrás? Não, como se diz, sabe? Não criou um meio? Não foi assim? Aí talvez quando você olhou para trás, você pensou, como é que eu fiz isso?
Porque você foi empurrado. Porque é como se alguém te cegasse para todas as outras realidades e você só pensasse em uma: eu tenho que atingir isso, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que agora resolver esse problema. E aí você colocou força, você foi esticado. E o que a palavra faz conosco todos os dias é isso. Só que tem gente que já está condicionada só aquele, sabe, aquele movimento de escutar o som da pregação. Que é uma coisa, por exemplo, que eu falo. Nesses dias eu ouvi alguém falando assim: porque tal hora eu colocava ali o culto, eu ouvia, sabe? Mas era só ouvir, era só o barulho ali. Esse é um dos motivos que eu digo que uma pessoa que ela tem qualquer condição de estar na igreja, ela não pode abrir mão disso. Eu entendo que tem gente agora, por exemplo, tem gente que está nos assistindo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Brasília, lá em cima, Fortaleza, deve ter de todos os estados. Eu estou falando de gente que eu conheço, que chegou já, que se apresentou, assisto o culto, tal, aquele dia, então eu sei desses, gente que está agora nos assistindo, lá dos Estados Unidos, da Espanha, de Portugal, do Japão. Se eu sei, conheço. Então dá para essa pessoa estar aqui? Essa pessoa tem condições de estar aqui igual você? Não. Então, para ela... Mas também digo, não deixa o celular num lugar e esteja fazendo outra coisa com som de fundo. Não. Você tem que parar e colocar na tua frente, olhar e ouvir. Para que aquilo entre, para que você realmente pegue o Espírito. Para que você nem se acostume, inclusive, com a pregação e ela pare de fazer e de causar efeito. Igual aquele remédio que teu organismo já acostumou. Quando você toma, não faz mais o mesmo efeito de antes. Não tem gente que é assim? Qualquer coisa que tem, né, cortou a unha, está doendo o cantinho. Vai lá e toma é anestésico, né? A pessoa toma anestésico para tudo. Aí quando tem uma dor mesmo, toma anestésico, o que acontece? Hora que chega ali o organismo, e aí, tudo bem? Até agora há pouco a gente estava ali, né? Como é que você está? Tal. Não tem mais, não causa efeito. Mas a palavra é assim? Depende de como você está tratando a palavra. Se apenas é um som que você está ouvindo, imagina quanta coisa está chegando, está passando por você, que são portais, oportunidades que você não está aproveitando. Todo dia tem alguém que fala assim: olha, tal pessoa ali, chegou depois de mim, olha o que ela está vivendo. Olha, tal pessoa eu vi quando ela chegou na igreja. Olha, ela está buscando o que eu estou buscando, olha o que ela está vendo e eu não vivi. Por quê? Porque de repente ela está aproveitando. Quando ela ouve algo, ela naquele momento ela já começa a sair do lugar mental que ela está e ela já começa a se ver lá. Opa, eu estou entrando dentro daquela água. Eu vou entrar dentro daquela água. Como? Não sei. Vou me mover aqui, vou me arrastar, vou me jogar, vou fazer alguma coisa. Talvez antes ela pensar, não, só vou entrar na água com ele. Se ele me carregar, se ele me puxar, se ele me pegar, tal. Aí a palavra veio e disse assim: você não depende dele, seja ativo. Você não precisa de alguém. Seria melhor. Essa é a sua velha mentalidade. Você pensar em alguém fazer por você, em alguém dar para você, em alguém colocar você, em alguém ajudar você, em alguém fazer com você. Como tem gente aqui que pensa. Quando tal pessoa fizer isso por mim, eu vou ser feliz. Quando tal pessoa concordar comigo, eu vou ser abençoado. Quando tal pessoa me colocar nisso, aí eu vou estar bem. Você já chegou no tanque, o tanque é aqui. Chega até as águas. Não se limita, não. Seja o tipo de pessoa que planeja algo. Olha que bênção, eu falo que esse culto, para mim, é o melhor culto. Eu não estou falando o meu culto, eu estou falando o horário. O culto das 7.
Eu sempre falo, o culto que eu mais gosto de fazer é esse. Porque você está ouvindo algo aqui que você tem o dia para aplicar. Essa aqui, se tem algo que a gente chega mais próximo, né, daquilo que a Bíblia diz de uma atitude mental fresca e pura, é esse culto das 7. Porque você descansou, dormiu, agora você ouve isso, você já tem aqui, ó, algo fresco para colocar em prática. Então, quantos aqui estão ouvindo hoje que estão sendo esticados? Para quê? Para crescerem. Que está tendo uma situação para acudir, que está tendo alguém para ajudar, que está tendo um problema para resolver, não é porque Deus quer te castigar, tira isso da cabeça. É porque Deus quer te promover, é porque Deus quer colocar mais nas tuas mãos. E se não for desse jeito, talvez Ele já te falou de outra forma, você não pegou, você não entrou dentro daquilo. Mas dessa forma, você não tem como sair, está entendendo? Então aí você faz mais, você ora mais, você se coloca de uma forma mais generosa. Você se foca, porque agora você não pode se dispersar, não pode se distrair. Quando vem aquele pensamento, você sabe, eu tenho 5 segundos para combater, para isso não me roubar. Então, opa, eu estou focado naquilo que Deus falou comigo, porque eu preciso acudir algo, eu preciso resolver algo, eu preciso atender uma demanda, eu preciso ajudar uma pessoa, eu preciso pagar essa conta, eu preciso agora me ver livre dessa doença, dessa enfermidade. Não vejo com maus olhos, não. E já as duas coisas do versículo. Porém, o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Então, eu já penso isso no fim. Eu penso que eu vou fazer por tal pessoa hoje, porque eu estou sendo constrangido, de novo, a ser generoso. Feche seus olhos agora. Vamos fazer uma prática aqui agora. Para quem você vai ser generoso hoje? Você vai fazer um plano de generosidade. Para quem? Eu não falei para você pensar o que você vai receber, não. Estou dizendo o que você vai dar, o que você vai fazer, o que você vai plantar, o que você vai aliviar, o que você vai doar, o que você vai fazer por alguém. Quem é essa pessoa? Não pensa genericamente, não. Quem é? Não, uma pessoa. Pensa uma pessoa. Não importa quem. E o que você vai fazer? O que você vai dar? O que você vai doar? O que você vai falar para ela? Que fardo você vai tirar dos ombros dela? Que oração você vai fazer por ela? Não é uma oração íntima só com Deus, Senhor, abençoa. Não. Você vai orar, você vai falar com ela, vai ligar para ela. Ou você vai até ela, você tem o dia. Quem que é essa pessoa? É do teu trabalho? É da tua família? Vai dar uma refeição para ela, vai ajudar ela a pagar uma conta que você sabe que ela não... Eu não estou falando de algo, não aceita aqui agora, eu estou fazendo isso aqui é uma prática, isso aqui não é um plano, isso aqui é uma prática já. Não deixa vir aquele pensamento assim, quem Deus colocar no meu caminho. Não, você já fez um caminho até aqui hoje. Você está vivo até hoje, então ontem você pode ter sabido de coisas, você pode ter visto pessoas, você pode ter recebido uma notícia, uma mensagem. Então não é para você ir assim, sabe, já se sabotar. Quem Deus... Não. O generoso planeja. Então, você vai montar um plano de generosidade aqui e agora. E não é só para quem está aqui, você que está aí agora assistindo pela transmissão, eu conto com a sua devida reverência como quem está na nave. Você de olhos fechados agora, planejando o que você vai fazer e por quem você vai fazer.
se é da tua família, se é da tua casa, se é o teu cônjuge, se é... Eu falei, ainda dei uma lista de coisas aqui na terça. Talvez você está vendo na tua casa aí esse monte de roupas. Você está vendo aquela parte que está quebrada, que ninguém conserta, que ninguém pega para resolver, que ninguém pega para, lidar com aquilo. Você vê que tal pessoa que trabalha contigo não sabe fazer direito o trabalho dela. Você tem experiência, conhecimento, você sabe. Você está vendo que ela não vê. Você pode pegar o seu horário de almoço e doar para ela. Ó, vem aqui que eu vou te ensinar, vem aqui que eu vou te treinar para isso. Ó, vem aqui que eu vou te mostrar como é que faz isso aqui para você nunca mais errar e perder tempo. Então é quem e o quê? Aqui você está começando um plano, não é de generosidade não, é de mudança de vida. É de mudança de mentalidade. Inclusive já vendo como bênção, essa notícia que não se encerra, que chega a você constantemente, que agora você vai ver isso como sendo esticado. E Deus vai te dar a condição, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar o meio, Deus vai te dar o dinheiro para você fazer por essa pessoa e você vai ver a tua vida crescendo com isso. E não ver com esses olhos de que, não, isso é um peso, isso é um fardo. Não, Senhor, amém, o Senhor colocou na minha mão. Me dá a condição. Eu vou fazer isso por essa pessoa. Eu vou ajudar ela, eu vou levar ela, eu vou, meu Deus, melhorar a vida dela, eu vou dar essa condição a ela. Pode abrir os olhos. A Bíblia diz que quem dá alívio, alívio, recebe. Eu vejo gente que viveu uma vida pesada. E hoje, independente da idade, gente que vive o melhor tempo da vida. Porque aprendeu a praticar princípios. Lembre-se que você chega 2 vezes no mesmo lugar. Primeiro você chega, depois você chega de fato, com corpo. Tem lugar que nem que for para você chegar pelo traseiro. Chega. Pare de ficar parado no mesmo lugar, porque se você está parado é porque você parou aqui. Ou porque quando você chegou num determinado ponto, você começou a pensar que só por meio de alguém que você ia chegar. Só pela mão de alguém, só pelo dinheiro de alguém, só pela inteligência de alguém, só pelo apadrinhamento de alguém, só pela influência de alguém. Não, eu cheguei até aqui. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí Deus morreu. Ele me ajudou até aqui, ele morreu, agora eu vou caminhar sozinho. É assim? Não, até aqui nos ajudou o Senhor. Quer dizer, se eu cheguei até aqui foi por Deus, eu vou até o fim com Deus. Ou seja, eu não cheguei até aqui sozinho, eu cheguei até aqui por Deus, e eu vou até o fim com Deus. Por que alguns têm aceitado que a fé seja limitada? Não, mas agora aconteceu tal coisa. Aconteceu, está debaixo. Está debaixo do sol, está debaixo do céu e está debaixo de Deus. É ou não é? Mas está acima dos meus olhos, então eleva os teus olhos. Para onde? Para onde? Ele elevou para os montes, ele falou, não, mas é o meu socorro vem do Senhor. Olha que maravilha, hein? Esse salmo é um salmo poderosíssimo, porque olha bem, ele disse assim, eleva os meus olhos para os montes, e me pergunto, de onde me vem o socorro? Aí ele viu que tinha algo ainda mais alto, não, o meu socorro vem do Senhor, que ele fez os montes, os céus e a terra. Talvez você elevou os teus olhos para um nível, eleva para Deus. Não, mas eu cheguei até o tanque, chegou, parabéns, legal. Agora chega até as águas. Diga, eu posso chegar até as águas. Com o que Deus me faz, com o que Deus está falando, por quem Deus é. Não é pelo irmão, não é pelo meio tal, não é pela inteligência, não é pelos meios dessa terra. Eu vou chegar até as águas pela minha fé.
Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O nosso plano de execução de generosidade você já fez. Agora, a pergunta que eu deixo para você orar já por isso. E eu não disse para você pensar, é para você orar agora já. É onde eu parei, mas que agora eu continuo. Você chega 2 vezes, você planeja, você pensa e você faz. Que coisas você estava vendo como um problema e na verdade é Deus esticando você para Ele poder fazer mais em você, mais por seu intermédio, colocar mais nas suas mãos poderem fazer mais. Mas se você consegue, igual eu disse ainda para esse casal, vocês não veem que Deus está usando situações para aumentar, para fazer vocês crescerem? E vocês não têm que escolher entre uma e outra, vocês têm que viver todas. Ah, mas se eu ajudar a família, eu não faço tal coisa. Não, vai fazer as duas. Porque as duas estão diante de mim. Lança a tua semente. Quando? De manhã ou de tarde? Ambas, a Bíblia diz. É ou não é o que está escrito em Eclesiastes? Planta de dia e de tarde. Você não sabe se ambas vão dar. Mas você planta qual? Ah, peraí, deixa eu... Senhor, qual que é o plano? De manhã, o melhor horário ou à tarde? Tem luz? Planta ambas. A Bíblia não fala para você plantar nas trevas, né? Veja, ele não fala à noite, ele fala de manhã ou de tarde, porque tem luz. O que é a luz? É a palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Quantas coisas você está recebendo de Deus? Revelação de coisas que você está vendo agora. Você está percebendo aí. Ou seja, planta semente. Ah, tal coisa eu não sei. Você não sabe, não tem luz. Não tem luz, não planta. Você não percebeu, não chegou até você, você não entendeu. Então não se preocupa com o que você não entendeu. Mas o que você entendeu que está passando? O que você já entendeu que você está esperando alguém te carregar? Porque você acha que o teu meio é menos, é inferior, não é adequado, não é interessante, porque o teu meio não é o tradicional, realmente, não dá para eu chegar pelos pés. Vou chegar pelo meu traseiro. Mas eu vou chegar. Ah, eu vou chegar. Não vou mais ficar esperando que os pés de alguém me levem. Não vou, não, eu vou. Chega de me colocar como menos, inferior em algo. E aqui eu estou esperando. E esperando, não. Depois você pesquisa e busca esse culto. Buscar é ser ativo. Buscar não é esperar, buscar é ser ativo. Eu cheguei até o tanque, vou chegar até as águas. Porque no tanque não tem milagre, o milagre é na água, quando ela move. Milagre é na água. No tanque, aliás, o que estava cheio era gente doente. Gente enferma. Veja, eu estou esperando de gente que está no meu estado me ajudar. Quando eu estava lá fora, eu olhava para as pessoas lá de fora com condições e elas me levaram até o tanque. Quando eu estou aqui dentro, ninguém me ajuda, então eu não me movo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço que cada um aqui, meu Deus, tenha do Senhor a revelação da palavra. Que cada um veja, meu Deus, aquilo que ainda não viu. Que cada um perceba, meu Pai, o quanto está perto das águas. E de que só depende do Senhor.
E ainda que muitos pensassem, ainda que alguém pensasse, não é para mim, não dá mais. Pelo contrário, Senhor, é para mim. É para cada um aqui, meu Deus. Mas cada um que crê, cada um que acredita, cada um que não vai mais se render ao que está vendo, ao que está ouvindo, ao que está sentindo, e que não vai mais depender de sentir algo para se mover, para fazer, meu Deus, para realizar, meu Pai, a palavra que o Senhor tem nos dado. Eu peço que a palavra seja suficiente, que a palavra empurre, que a palavra, meu Pai, de agora empurre, que aquilo que essa pessoa via como um problema, um peso, um fardo, que ela veja o Senhor a esticando. O Senhor a esticando como aquela viúva, que aquela dívida, que a princípio faria ela perder os filhos, foi o que fez ela enriquecer. Porque por causa daquela dívida ela teve que correr. Ela correu para Deus, ela correu para o Senhor, ela correu depois até os vasos que ela não tinha na casa dela, ela trouxe para a casa dela. E aqueles vasos foram cheios. O Senhor esticou ela, o Senhor esticou o azeite. Senhor, eu creio que o Senhor quer esticar azeite, o Senhor quer esticar pessoas, o Senhor quer fazer pessoas irem onde elas não foram, para fazer o que elas não fizeram, e o Senhor vai usar o azeite, meu Deus, para ser esticado, para caber em todos aqueles vasos. Mas quantos vasos ainda não foram trazidos para dentro de casa, e a porta não foi fechada para correr o azeite? Eu peço, meu Deus, que essa palavra estique, que essa palavra empurre, que essa palavra, meu Pai, faça diferença. Que o Senhor leve, meu Deus, essa pessoa a ver, essa pessoa se ver, meu Pai, como parte disso. Não como a parte passiva, que apenas recebe. Ou que só recebe quando está na igreja, quando está escutando a palavra, não. Eu oro, meu Deus, para que essas escamas caiam, meu Pai, por terra, agora dos olhos espirituais dessa pessoa. Como caíram aquelas escamas que estavam nos olhos de Saulo ainda, quando ele estava se tornando um novo homem, o Paulo. E ele pôde ver. Ele passou a não ver fisicamente como antes ele não via espiritualmente. E como o nome dele foi trocado, a visão dele também foi trocada. O nosso nome, meu Deus, não vai ser trocado. Mas a nossa visão eu peço que seja. E alguns que sempre se viam, meu Deus, como uma parte passiva, de quem a única coisa que pode fazer é esperar. Esperar pelo Senhor, esperar por alguém, esperar por algum mecanismo desse mundo. Que se veja, meu Deus, como o principal instrumento do Senhor. Como a ferramenta sendo usada nas tuas mãos, como um cooperador do Senhor, meu Deus, para planejar e para executar, para pensar, meu Deus, e para viver, para chegar às duas vezes que tem que chegar em cada lugar alto, porque o Senhor nos quer cavalgando nos altos da terra. Senhor, e é para lá que nós vamos. Não, meu Deus, é para lá que nós estamos indo já. Seja na nossa mente, no que está sendo estabelecido agora por essa palavra. Seja nas nossas obras, palavras, atitudes, comportamentos. Que assim, meu Deus, cada um venha sair daqui, sendo um cooperador do Senhor, sendo um realizador, sendo uma pessoa que planeja e que por conta de boas coisas, coisas generosas, obras de fé, meu Pai, permanece de pé. É o que eu peço e eu abençoo a vida de cada um. Eu abençoo esse dia, eu abençoo agora essa mente. Eu declaro uma mentalidade do Espírito Santo hoje, com obras, com palavras, com atitudes, com a postura corporal, com a posição, meu Pai, nas decisões. Que essa pessoa, meu Deus, ela planeje e execute. Eu consagro a vida dela ao Senhor.
Eu consagro esse dia, eu consagro esses pensamentos, eu consagro essas palavras, eu consagro a obra dessas mãos. E eu declaro, meu Pai, que esse dia vai ser poderoso, que esse dia vai ser generoso, que ela vai ser generosa e que o Senhor vai ser generoso com ela. Que cada um seja abençoado pelo Senhor. Que esse dia, meu Pai, nossas obras, nossos feitos, nossas realizações, nossos resultados sejam abençoados. É o que eu declaro e eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.